Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e nós vamos iniciar nossa aula revisando alguns conteúdos. Um deles é a formação de palavra. Na formação de palavras, nós temos o morfema. O morfema é a menor unidade de palavra dotada de um significado. Então, nós temos a palavra sol, pé, giz. Quando nós falamos essas palavras por si só, imediatamente nós associamos ela a alguma coisa. Nós também temos as desinências. As desinências são complementos para esse radical. Eles têm o sentido de tempo, gênero, número, modo e pessoa. Então, ele vai auxiliar ao radical para identificarmos isso. Exemplo, brincaremos. Na palavra brincaremos, nós temos um radical que é brin. Então, professora Camila, por que o C não está incluso? O C não está incluso, meus alunos, porque quando eu falo brinquei, eu não uso a letra C, eu uso a letra Q. Então, essa letra ela já é modificada. Neste caso, esse C é uma consoante de ligação, que nós veremos logo mais à frente. O aremos são as desinências que vão dar sentido também às palavras, tanto de pessoa como de números. Por exemplo, esse nós identificamos que são várias pessoas que irão brincar, certo? Então, agora nós vamos estudar as vogais temáticas, que ela determina a conjugação do verbo. Como assim, Camila? Os verbos, pessoal, no infinitivo, eles são terminados com esses três finais: ar, e ir. Primeira conjugação nós temos o ar, segunda conjugação nós temos o e a terceira conjugação nós temos o ir. Também são usados quando elas vêm depois de uma consoante, né? E aí, quando passamos a palavra por plural, ela obrigatoriamente precisa de uma vogal temática. Nós temos aí um exemplo, a palavra mar. Quando no plural, ele precisa de um para ficar mares. Agora, nós vamos estudar os afixos. Nós temos o prefixo e o sufixo. Prefixo, pessoal, é tudo aquilo que vem antes do radical, são complementos que vêm antes do radical. O sufixo é quando vem depois do radical, certo? Nós temos esse exemplo aí, cantávamos. O cante, até o T, é o radical. O A, ele é uma vogal temática. O vá é uma desinência de tempo e o mos é uma desinência de número. Até aí tudo ok, né? Esse vá, a gente identifica que já aconteceu, né? Que está no passado. Que ele é um pretérito imperfeito, que ainda pode acontecer. Mesmo que aconteceu, ainda pode acontecer. O mos é uma desinência de número, o que significa dizer que há mais de uma pessoa que cantava, certo? E o que isso tem a ver com prefixo e sufixo? Tem a ver que essas desinências, a partir da vogal temática, ela faz parte de um sufixo da palavra. Essas desinências vão completar o sentido do radical. E como ela vem depois do radical, são os sufixos. Agora nós vamos ver a vogal de ligação ou consoante. Ela tem como função ligar o radical às suas desinências. Exemplo, escolaridade. A escola é o radical, onde nós temos o sentido da palavra. O R é a consoante de ligação, onde vai unir, né, o radical com a desinência, que será a idade. Entendeu? Agora, nós vamos estudar o substantivo. Nós temos os próprios, que é quando eu me refiro a nome de seres, né,
como de pessoas e de lugares, como Camila, como Gustavo, como Abraão, como Brasil, que é um país, Rio São Francisco. São Francisco também é um nome próprio, que eu estou colocando esse nome a um rio, né? Comum são substantivos como cadeira, televisão. Os substantivos concretos é aquilo que eu consigo ver, é aquilo que eu consigo tocar, é aquilo que eu consigo ver de modo real, né? Como, por exemplo, a cadeira mesmo. Ele é um substantivo concreto, porque eu consigo ver, eu consigo tocar. Os substantivos abstratos é justamente o contrário do concreto. É quando eu não consigo ver, é quando eu não consigo tocar, que nem o amor. Nós também temos os coletivos, né? Que é quando eu tenho a junção de vários elementos. Por exemplo, a constelação é o coletivo de estrela, entendeu? Nós também temos os primitivos, que é quando o elemento pode gerar suas derivações, como por exemplo na palavra casa, né? A palavra casa é o primitivo de casinha e de casarão. E casinha e casarão são os derivados da palavra casa. Agora nos resta o substantivo simples e composto. Simples é quando a palavra tem só um radical, né? O substantivo tem só o radical. Por exemplo, Camila foi à feira. Então, o substantivo é só Camila, então eu tenho só um radical. Então, ele é um substantivo simples. O substantivo composto é quando no substantivo eu tenho mais de um radical. Por exemplo, a maçã e a banana foram compradas na feira. Então, eu tenho banana e tenho maçã. Então, eu tenho dois radicais. Então, eu vou ter o substantivo composto, né? Por duas palavras. O versículo é: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Lucas 6:31.